Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. A partir do verso de número 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse-me o Senhor, preste atenção agora: profetiza sobre esses ossos, e diz a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos e se juntavam a cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e estenderam peles sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então o Senhor me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz a eles: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz para eles: assim diz o Senhor: eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a sepultura, e vos estabelecer na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz isso, diz o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Eu acredito que todos aqui já ouviram, já leram essa passagem. Eu acredito que alguns daqui já participaram de cultos onde essa passagem estava sendo ministrada. E aí eu creio que a maioria, cultos acalorados, cheios de, entre aspas, fé. E geralmente quando alguma coisa ruim está acontecendo, quando uma crise vem, alguma coisa está fora do lugar, ou quando está chegando a época do fim do ano, um novo ano se aproxima, muitos pegam essa passagem e colocam para o povo. Então, uma coisa que tem me preocupado muito: eu tenho andado por aí, conhecido muita gente, eu tenho o costume de ouvir muita pregação de um monte de gente. Uns eu já não ouço mais, outros eu quero passar a ouvir, enfim. Mas uma coisa é interessante de notar: essa passagem, ela tem sido muito, como tantas outras, muito mal utilizada no nosso meio. E para chegar aqui no que eu quero ensinar a você, mostrar para você, eu tenho que dar um passo para trás antes para falar de uma palavrinha de 2 letras: fé. Estava conversando com uma pessoa ontem, e ela me falava que lá na igreja dela, uma igreja que não é nem aqui no país, é uma pessoa de fora do país, ela falava que fazia 2 meses, preste atenção, já se faziam 2 meses que os pastores daquela igreja, 2 meses,
ministravam sobre fé. Quantos podem entender isso? 2 meses. Todos os cultos falavam sobre fé. Como ter fé, o que é fé, vamos para cima na fé, e coisa da fé e tal. 2 meses. E aquela pessoa falava assim, com um olho brilhante, uma maneira acalorada de falar, assim, cheia de entusiasmo. Preste atenção no que eu estou falando. Entusiasmo. E aqui eu quero dizer a primeira coisa. Não confunda entusiasmo com fé. Porque entusiasmo é o resultado de alguma coisa que deu muito certo, ou você espera, tem uma expectativa ali, então você está alegre, você está entusiasmado com aquilo que aconteceu, está acontecendo ou pode acontecer. Amém, irmãos? A fé não. A fé diz lá em Hebreus que já é um firme fundamento de coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem. A fé é o relacionar com Deus. A fé é conhecimento de Deus. Quantas vezes nesse ano a gente já falou isso? Acho que não vou voltar mais a falar sobre isso aqui nesse culto. Fé é conhecer a Deus. Fé não é uma crença que existe um Deus em algum lugar nesse, não. Fé eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o seu nome, sei as suas obras, sei a sua palavra, sei o que Ele quer, sei o que é a sua missão, porque eu estudo esse livro aqui. Eu medito nessa palavra. Quantos podem entender, irmão? Minha fé não vem do espírito natalino e coisas semelhantes a essa, não. Por isso a fé não é entusiasmo. A fé, ela pode gerar em você um entusiasmo, mas ela não é um entusiasmo segundo o mundo, segundo resultados bons deste mundo. Porque na Bíblia você vai ver que homens eram cheios de fé e os resultados da sua vida não eram bons. Quantos podem entender isso aqui? O apóstolo Paulo e Silas apanharam até desmaiar, prenderam ele no tronco, jogaram ele na fundo da cadeia. Meia-noite eles acordaram e começaram a cantar um hino de louvor a Deus. Porque eles eram homens cheios de fé. Ou seja, o entusiasmo da fé vem do conhecer a pessoa de Deus. Ela não vem das coisas que estão acontecendo, boas ou ruins na sua vida. Quantos podem entender isso aqui, irmão? Você não cruzar o canal. Porque senão tem um monte de gente dizendo assim, essa semana está difícil, essa semana está uma semana muito difícil, hoje está sendo um dia muito difícil, e parece que a minha fé foi embora. Então a sua fé está ancorada em algo que se movimenta. Por isso que Tiago fala que a gente não pode ser, a gente não pode ser inconstante, não pode ser levado de um lado para o outro, arrojado por vento de doutrina e tantas outras coisas assim. Então a fé é conhecer e conhecer o Senhor. A fé, ela dá luz à confiança, e eu só tenho confiança em quem eu conheço. Eu conheço o caráter de Deus, eu conheço a palavra, a promessa que Deus fez, não vai cair por terra. Quantos podem entender isso aqui, irmão? Os governos vão passar, você vai ter emprego ou não, você está muito feliz da vida ou não, mas isso não tem nada a ver com a pessoa firme de Deus na história. Não mexa nisso aqui, porque senão você vai ter problema. Tá certo? E aí então vem essa palavra. E o que está acontecendo com muitos irmãos hoje e muitas igrejas? A tal da palavra profetiza. Quantos já escutaram isso aí, irmão? Profetize, vamos lá. Diga uma palavra sobre a igreja, diga uma palavra sobre a sua casa, diga uma palavra sobre 2018. 2018 está chegando aí, irmão. Nós vamos ter o nosso culto da virada domingo. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos erguer as mãos e lançar uma palavra sobre 2018. E daí o quê? Daí o quê? Vou pegar um post que eu vi do Lúcio, que ele colocou lá, acho que lá no grupo da Petra, no Arantama, que dizia mais ou menos assim: ninguém tem um ano novo se ele não se tornar uma pessoa nova. Quantos estão entendendo?
mudança de calendário do dia 31 de dezembro deste ano para o dia 1º de janeiro do ano que vem, não muda você em nada. Nada. Irmãos, nós somos o povo da palavra de Deus. A Bíblia diz para mim, Jesus diz para mim, por exemplo, entre tantas, o que Paulo, diz aos Romanos no capítulo 12, que nós estamos careca de saber. Que a única maneira de provarmos um ano novo, uma vida nova, uma família nova, uma igreja nova, e tudo que é novo, é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão? O resto é só mudança de calendário. Pode mudar presidente, pode mudar o que for. Você pode mudar de casa, de camiseta, de time de futebol. Pode mudar o que você quiser. Porque nós estamos confundindo mudança com transformação. A mudança se opera exteriormente. Qualquer um pode operar a mudança. Mas uma transformação é o Espírito Santo de dentro para fora. Amém, irmãos? O problema é que a gente está confundindo. Toda a palavra parece que é a mesma palavra para nós, mas o sentido é muito diferente. E aí você entra nessa via, e daqui a pouco você está frustrado na sua fé, cansado. Tem gente que está cansado com sei lá o quê. Tem gente que está desanimado não sei do quê. Você pergunta para ele, irmão, você está desanimado do quê? Ah, eu não sei, viu? Então é difícil. Vocês podem entender o que eu estou dizendo, irmãos? Então, em primeiro lugar, número 1, acabe com a vida baseada em imaginação. Fé é conhecimento. Fé não é o que você imagina. Porque nós somos dotados de imaginação, amém, irmão? Fé não é imaginação. Fé é a vida de quem conhece Deus. Fé é uma ponte relacional. Fé não é imaginação. Não é. Primeiro, fé não é uma expectativa humana. Fé é um firme fundamento. Eu conheço isso que está acontecendo. Por isso, como diz, céus e terras hão de passar, mas a minha palavra não vai passar. Então a nossa fé está baseada no que, irmão? Na palavra que sai da boca de Deus, que inclusive Ele mesmo é a palavra. Quantos podem entender isso? Qualquer outra coisa, você está pela sua conta. Pode até dar certo, irmão. Pode até dar certo. Você pode fazer um plano e dar certo. Escute isso aqui. Você pode fazer uma planilha, você pode fazer um plano sobre a sua vida e dar certo. Inclusive, a Bíblia diz isso. A boca do homem faz planos, mas a resposta certa, final, sai da boca de quem, irmão? Da boca do Senhor. Em nenhum momento a Bíblia está falando que é errado você planejar a sua vida. Amém? Você organizar a sua vida. Não, não é isso. Agora, o que está acontecendo aqui é que está sendo retirado isso daqui e colocado toda a força de 2018 no seu profetiza. Que eu não sei nem o que é. Que eu ouvi não sei quem falar, cantar, os cantores da televisão, esses malucos que estão falando, e aí o cara levanta sua mão e profetiza, que depois que você profetizar, você vai ver. Irmão, quem já fez isso na vida? Agora, ser sincero, quanto de tudo que você já profetizou para o ano que vem, realmente aconteceu como você profetizou? Eu não estou falando algumas coisas que deram certo, irmãos. Eu estou falando tudo. Sabe por quê? Porque nós ouvimos a frase de homens e mulheres e cantores, e a gente, eu vou fazer isso aí também. E aí eu pego a passagem de Ezequiel 23 e já coloco junto para dar a força. Só que a própria passagem de Ezequiel 23 já tira toda a força disso. Então vamos ver algumas coisas aqui, irmão, que talvez escaparam da nossa entendimento. Por quê? Veja, irmãos, muita coisa que a igreja dos dias de hoje tem vivido
nada tem a ver com fé genuína. Nada tem a ver com o que disse o Senhor Jesus. É uma mania que ela arrumou. É a doutrina que entrou e as pessoas não percebem. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente quer chorar para dar certo. Quando você está entendendo? A gente quer dar certo, irmão. Quem que aqui quer dar errado? Você só for louco. Ah, não, eu quero que a minha vida se exploda. Então você está endemoniado. Fica aqui que nós vamos expulsar o seu demônio. Não, todo mundo quer que dê certo. Então já tem um desejo pré-estabelecido no meu coração, e muitas das orações que nós fazemos não é segundo a vontade de Deus, é segundo a minha. E aí, irmão, você está por a sua conta, querido. Me falaram ontem, mas não tem aquele versículo que diz assim, ó, é seu. Ai, como eu amo. Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Primeiro, já falei isso aqui, a Bíblia não foi escrita em português. E esse versículo ele tem duas saídas verdadeiras. Primeira, alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Do seu coração ou do coração dele em você? Sabe por quê, irmão? Uma das regras mais básicas de interpretação de textos bíblicos é o seguinte: você não pode isolar versículos. Eu tenho 66 livros aqui que me mostram o caráter e a obra de um Deus. Quantos estão entendendo? Eu não posso pegar um versículo, gostar do versículo, botar no meu peito, e aí o que eu faço? O que está acontecendo? Eu transformo o tal do profetiza em lançar uma palavra que Deus vai se virar para cumprir no ano que vem. Ah, irmão, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, quando o Tiago fala fé sem obras é fé morta, isso está querendo dizer o quê? Que fé não é um tipo de poder, um Jedi que movimenta as coisas no filme. Não é um tipo de poder que Deus te dá para controlá-lo. Fé não é um instrumento de fazer Deus realizar os seus sonhos. A fé sem obras é morta. Tem um texto lá em Tiago 2 que está dizendo a seguinte coisa: se alguém tem fé, esse tal se movimenta para a glória de Deus. Não é Deus que se movimenta para a sua glória. Por favor, entenda isso, senão você vai dar em lugar errado. Quanto mais fé eu tenho, mais eu me movimento para a glória de Deus. E não boto Deus para trabalhar para mim. Porque Deus trabalha para si mesmo, enquanto nós somos beneficiados pelo seu amor, graça e misericórdia. Não confunde as coisas. Quantos podem entender, irmão? Nós temos 66 livros aí, ó. Você tem que entender a soberania de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Não sai falando e fazendo, que complica. Quero dar um parêntese aqui agora, preste atenção. Eu não estou dizendo, irmãos, que todas as pessoas que fizeram isso, fazem isso, são do diabo. Quantos estão entendendo? São malignos. Eu não estou falando isso. Infelizmente, no nosso meio, existe muita ignorância a respeito de um monte de coisa. Hoje eu estava batendo um papo com o Hélito aí sobre os negócios que nós vamos fazer da escola do ano que vem. Uma pequena conversa sobre igreja. Depois você chega nele e pergunta: aonde é que o Espírito Santo nos levou nessa conversa? Um papo pequeno, sobre igreja, sobre família e igreja. Agora, todo mundo sabe isso? Nem todos. E alguns também ainda sabem e não querem viver. Também tem esse povo aí. Agora veja, eu profetizo um 2018, sei lá o quê. Irmão, que poder tem isso? Ah, mas a Bíblia diz que a palavra tem poder. Justo. Se espera. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Né? Até o apóstolo Lucas Marques tem um livro chamado O Poder da Palavra, etc e tal. Você tem que entender uma coisa: a boca fala do que está cheio
os versículos da Bíblia que falam que a nossa palavra tem poder, elas estão tratando de, tipo uma higiene mental e espiritual sua. Coisa do tipo assim, irmão, para de falar bobeira. Irmão, para de falar besteira. Nada tem a ver como colocar Deus para trabalhar debaixo da sua palavra, irmão. Irmão, não é isso que a Bíblia fala, irmão. Um exemplinho. Está vindo lá o barco está no meio do mar, os discípulos olham para o meio do mar, olha, está um fantasma ali, é um fantasma. Aí Jesus, não, eu não sou fantasma não, sou eu. Aí o Pedro fala o quê? Bom, se é você mesmo, se você é o meu Jesus mesmo, meu Deus, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Certo? O que Jesus fala? Vem. Pedro andou sobre o mar. Pedro andou sobre uma palavra que saiu da boca de Deus. Se tivesse nada, se Pedro estivesse no céu, em cima de uma nuvem, o resultado seria o mesmo. Ele andaria. Porque ele andou em cima de uma palavra chamada venha. Quantos podem entender isso aqui, irmão? O que está acontecendo hoje? Preste atenção, acabei de citar, Jesus fala, irmão, Jeremias 1,12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus, preste atenção nisso aqui. O Senhor, nosso Pai, Ele tem um compromisso com a palavra dEle mesmo. Ele não tem compromisso com as nossas palavras. Se as nossas palavras não forem as palavras dEle. Entendeu? Não adianta eu dizer algo e querer que Deus, eu gostei disso aí que você falou, filho, vou fazer tudo que você quer, meu filho. Pode pedir. Não. Então, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Acontece que nós temos 66 livros aqui, e o apóstolo Pedro diz que toda a palavra é inspirada por Deus. E que homens santos, cheios do Espírito Santo, escreveram essa palavra aqui. Quem é o autor da Bíblia? Já falei, estou falando esses dias todo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor disso aqui. E Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Irmão, o que está aqui vai acontecer, irmão. O que está aqui, você e eu não temos poder de mudar. Não vai mudar, irmão. Não vai. Não adianta, por exemplo, vamos fazer um grupo de oração na Petra para tirar Mateus 24 da Bíblia. Você vai morrer. Não vai acontecer isso. Não, nós vamos orar para Deus se arrepender de ter revelado o Apocalipse para João. Mas, meu irmão, não. Mas você pensa, Cris, mas ninguém faz isso. Não faz oficialmente. Mas que essas tal de palavra profética desfaz tudo. Exemplo. Ou melhor, o que está acontecendo, irmão? É o chamado positivismo cristão. O que é o positivismo? Diga palavras boas que tudo vai melhorar. É? Então, por favor, vá lá no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, no meio de uma troca de tiro, e fica falando, tudo vai dar certo, aqui é muito bom, aqui Jesus... Você vai tomar um tiro na cara. A própria palavra que eu citei, preste atenção, Paulo e Silas apanharam até não querer mais. Eles apanharam tanto que eles desmaiaram. Pegaram eles, corrente no pé, corrente na mão, prenderam num tronco, jogaram no fundo da cadeia. Acordaram meia-noite e começaram a cantar louvores a Deus. O que é cantar louvores a Deus, irmão? Não é cantar música. Cantar louvores a Deus, começar a louvar. Não confunda isso com músicas que nós cantarolamos hoje. Porque não tinha nenhum violão ali, não tinha um carrom ali na cadeia. Não tinha um MP3 para tocar, não tinha nada disso. Só tinha sangue e dor. Somente alguém que tem uma fé verdadeira e genuína consegue entender que Deus tem propósito no meio do sofrimento e começa a cantar.
E aí a adoração deles, ou seja, o que é adoração, irmão? Declaração que eu sei quem é o meu Senhor, que eu amo meu Senhor, que nada que me aconteceu movimentou um fio de cabelo no meu amor, na minha confiança e no conhecimento que eu tenho de Deus. Aí o que aconteceu? As cadeias se romperam, amém? Eles saem dali, aleluia, glória a Deus, né? Pega na próxima cidade, apanha tudo de novo. Irmão, por que o apóstolo Paulo não chegou? Cara, peraí, nós estamos aqui no ano 60 depois de Cristo aqui, a coisa está feia, os imperadores romanos aí, o Nero, o Domiciano, os caras estão arregaçando tudo aí, o Nero, Domiciano não, o Nero está arrepiando a boca do balão, e é o seguinte, cara, vamos profetizar, galera. Profetizamos que no ano 61 depois de Cristo vai ser tremendo, cara, o ano da colheita. Acabava essa profetizada, já entrava os caras e ó, batia nos caras até não querer mais. Irmão, por que não dá certo? Veja, Paulo passa por vários livramentos do Senhor. Mas você há de convir comigo, mas várias vezes a noção, a impressão que dá é que Deus abandonou Paulo para apanhar. Porque ele apanhava. Ele era preso. Por que Deus não tirou ele de todas as cadeias? Deus libertou Paulo de várias prisões, mas muitas vezes deixou Paulo preso por anos, como em Roma, por exemplo. Paulo passou por várias prisões, por várias cadeias. De algumas ele foi liberto instantaneamente com louvor, de outras não foi. Por quê? Porque Paulo, não, preste atenção, irmão, Paulo não tinha o cantar como um truque que ele podia usar sempre que estivesse preso. Nós estamos transformando momentos da soberania, graça e misericórdia de Deus em maneira de viver a toda hora. E é isso que deixa a gente frustrado com Deus. Onde que está Deus? Por que Deus não me ajudou? Por que Deus não faz isso? Não, porque uma vez eu fiquei doente e orei e Deus curou. Aleluia, Deus cura, eu creio, já vi muitas vezes isso aí. Mas outras vezes eu orei e Deus não curou. Quantos estão comigo aqui? Então o que aconteceu com Deus? Foi embora? Estava bravo comigo? Eu estava em pecado? O que aconteceu? Porque a gente trata o milagre como um truque, como uma coisa que você aprende a fazer e faz. Não! O milagre é um ato de bondade de Deus. O milagre não é matemática, física, química, biologia que você aprende na escola, sai com diploma de engenheiro e sai desenhando planta. E toda vez que alguém chega, pô, você pode fazer a planta da minha casa? E o cara vai lá e desenha uma planta, está tudo certo. O milagre não, irmão. O milagre é quando Deus quer. E sabe o que acontece? Muitas vezes você nem ora e Deus faz milagre, não é? E às vezes você ora e Deus não faz o milagre. E às vezes você ora e Deus faz milagre na hora. E às vezes você ora e Deus faz milagre daqui a pouco. Sabe o que significa isso? Deus está falando para você e para mim. Eu estou no comando. Eu estou no comando. Eu sou o Senhor. Não, você não é o Senhor. Quer ver outra coisa perigosa? Eu determino que não sei o quê. Ó, irmão, não determine. Isso é uma doutrina perigosa chamada determinismo cristão. Ou seja, o que eu determinar vai ser. Irmão, cuidado. Então, eu determino que o diabo vai sair do inferno. Vai sair? Eu determino em nome de Jesus que Deus perdoe o diabo. Ele vai perdoar, irmão? Sim ou não? Eu determino que o apocalipse não aconteça. Eu determino que a grande tribulação não aconteça e nós vamos orar nessa igreja. Você vai morrer orando. Sabe por quê? Porque, a outra também, como igreja emitimos um decreto. Como igreja emitimos um decreto? Como igreja? Meu Deus, o que é isso, cara? Você quer emitir um decreto? Emita este. Porque aqui tem poder, irmão. Aqui vai acontecer. Agora inventa você algo
que rivaliza com isso. E sai aí falando. Até a Bíblia diz, irmão, que as nossas orações Ele ouve se nós oramos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Porque senão, você sabe, que eu estava morto, que já teve crente que orou para eu morrer. Crente que orou para eu morrer. Marido que orou para a mulher morrer. Mulher e marido na hora das briguinhas. Ai, Deus me leve então. Ó, palavra profética. Saiu da sua boca. Não é? Ou palavra profética é só uma coisa que acontece aqui quando a gente está numa hora meio... Toda palavra que sai da boca do homem é o quê? Daquela hora você vai, puxa vida, às vezes, ai, Deus me perdoe, mas eu queria morrer. Aí Deus, ótimo, palavra profética, mata. Manda um anjo lá agora com a espada desembainhada e mata logo esse crente que fica profetizando, lançando palavra no mundo do espírito. Irmão, deixa eu falar uma coisa verdadeira. Ainda bem que Deus não ouve tudo que você fala. Não ouve, não escuta. Ouvir é uma coisa e escutar outra, amém? Ainda bem, irmão. Porque a gente já fez cada oração idiota, boba, superficial. Tem gente que só ora por si mesmo. Ele não entendeu pouca coisa. Agora tem gente que já aprendeu que a única oração que vale a pena fazer não é por si mesmo, é pelo outro. Porque de mim Deus cuida ou Deus não cuida. Eu não preciso, quem é pai e mãe aqui sabe, eu tenho filho lá, o Judá e a Helena não precisam ficar me lembrando todo dia que ele tem que tomar o mamá dele lá, o mamá é o leite. Mamá, não dá de se inventar esse nome, isso é mamá, aleluia, mamá, amém? Mamadeira, né? Tá chegando, não vou cumprimentar você não. Ei, vocês estão entendendo, irmãos? O Judá não chega todo dia para pai, ó, quero te lembrar hoje, começou o dia, 6 horas da manhã, hoje eu vou almoçar e jantar, hein? Filhos não fazem isso com o pai, sabe por quê? Porque ele sabe que o pai dele, a mãe dele estando ali, vai prover o alimento para ele, está entendendo? Se você crê na sua identidade como filho, arranca isso da sua oração, ai Deus, me dá comida amanhã, ai Deus, em 2018, dá essas coisas para mim. Está entendendo, irmãos? Você é filho, você tem uma identidade já firme de filho de Deus. Você tem filho aqui, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. E Jesus falou assim, se você quer mal, sabe dar bom presente para o seu filho, que dirá eu. Você acha que Deus precisa ser avisado do que Ele tem que fazer amanhã, irmão? Pensa comigo. Mas muitas vezes a nossa oração é para avisar Deus o que Ele tem que fazer na igreja. É para avisar Deus que Ele, olha Deus, outra. Senhor, Tu sabe o que eu estou passando. É lógico que Ele sabe. Olha Deus, o que está acontecendo na igreja. Irmão, vamos pensar um pouquinho. A palavra diz ao contrário disso. A palavra diz assim em Jeremias 33. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que você não sabe. Irmão, se tem alguém que não sabe das coisas, somos nós. Então a oração melhor, a oração forte, seria, o que é uma oração forte? Eu creio que é oração forte. Qual oração forte é essa? Aonde eu, em vez de gastar tempo avisando a Deus do que Ele tem que fazer, tratando Deus como um cego, um surdo, e um relapso que não está no controle de nada, eu começo a perguntar, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para o Senhor amanhã? Senhor, acordou 6 horas da manhã, tomou um cafezinho, lá. Senhor, me mostra, Deus, o que eu tenho que fazer para o Senhor hoje. Eu tenho que fazer para você hoje. Porque eu, Deus, sou ser humano, sou limitado.
Eu não sei se eu vou chegar no fim desse dia. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Então, Pai, por favor, me mostra com quem que eu tenho que falar. Põe na minha frente quem que eu tenho que orar. Deus, toma a dianteira da minha vida. Quando você está entendendo, irmão? E não o contrário. Deus, olha aqui, eu quero dizer para você. Como se Deus não soubesse. Eu vou profetizar uma palavra aqui, Deus. Parece cheque em branco. Você põe o valor, Deus assina, irmão. Não, cara. Então, cuidado com o positivismo cristão. Palavras boas da sua parte vão mudar o destino. Vão mudar o rumo da história. Aí entra naquilo que o pastor Lúcio falou, colocou no post. As suas palavras, profeta, tem que ser em cima de você mesmo. Eu profetizo, meu Deus, sobre mim, segundo a sua palavra, na força do teu espírito, que eu vou deixar de ser um sem vergonha espiritual em 2018. E o meu 2018 vai ser diferente. Por quê? Não é porque eu estou falando, Deus. Não é porque eu estou lançando a palavra, nos essas coisas todas. Bota aqui a foto do... Vamos trocar esse banner, colocar um banner de trigo. Ano da colheita. Não vai colher droga nenhuma. Isso é bobagem. Ano do Abraão. O Abraão já morreu. Como é que é o ano do Abraão? Ano de não sei de quem. Ano da aliança. Quer dizer que esse ano é o ano da aliança. O ano que vem vai ser o ano do quê? Irmão, é porque a gente ainda quer se mover no tempo cronos. Tempo cronológico humano. Nós, como filhos, ainda não aprendemos a viver espiritualmente no kairos de Deus, no tempo de Deus. Onde no nosso tempo você pode falar que tem esse ano disso, ano daquilo outro. Inclusive isso é uma coisa que pertence ao povo de quem? De Israel, é o ano do jubileu, o ano do não sei do quem, o ano do fulano de tal. A sua palavra não tem mais poder que a palavra de Deus, irmão. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Nada do que você diga, nenhuma oração sua, profetizar no monte, o que você quiser fazer, não tem mais poder do que a palavra de Jesus. Acorda. Mas isso aí todo mundo sabe, então para de fazer isso. Que a gente sabe, mas faz. Então, 2018 tem que ser o ano do quê? O ano do acorda. E 19 também, até o fim da vida. Tem que ser o ano do Espírito Santo. Sabe em que ano nós estamos? Sabe em que era nós estamos? Na era do Espírito Santo. Ele é o Deus presente. E desde Atos capítulo 2, naquele domingo, 9 horas da manhã, não mudou. O Espírito Santo está aqui, não foi embora? Não foi retirado aquele que contém o anticristo ainda? Ele está aqui. Quem é o Deus presente, irmão? É o Espírito Santo. Em que ano nós estamos? Nós estamos no ano do Espírito Santo. E ano que vem também. E no outro mesmo. Até que Deus o retire. É o ano do Espírito Santo. A minha vida tem que ser no Espírito Santo. Nós temos que andar no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. Tudo é no Espírito. Outros podem entender? Aí a gente coloca palavras motivacionais na igreja. Autoajuda, psicologia da autoajuda. Palavras motivacionais, positivismo. Por isso que o cristão, ele vive uma viva esperança no quê? Qual é a mensagem positiva de Jesus Cristo para nós, irmão? Então quer dizer que nós não vamos viver na pindaíba? Não. Nós temos uma mensagem positiva. Qual é, irmão? Eu vou voltar. Eu vou adiante de vós para preparar lugar, para que onde eu esteja, você esteja comigo. Eu vou voltar para os meus, eu vou arrebatar minha igreja, eu vou acabar com o capeta, eu vou matar a morte, eu vou acabar com todo esse negócio, vocês podem esperar. E ainda que você esteja morto, eu vou chamar o seu nome e você vem no arrebatamento. É aqui que a gente está, irmão. E não, olha, esse ano. Parece aqueles comercial da virada da Globo, só bota botar o Roberto Carlos junto, aquele xarope. Jesus Cristo, eu estou aqui, bicho. Entendendo?
Roberto. Essa luz só pode ser Jesus, bicho. Ah, cara, não. Não. A mensagem da palavra de Deus é essa. Me aguarde porque eu venho. Eu venho. Maranata, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. É aqui, irmão. Segure isso. E não deixe nenhuma outra palavra de quem quer, ninguém. Porque é isso aqui que diz a Bíblia, que mantém a nossa fé acesa até o fim. É aqui, ó. A mão fechou em cima dessa palavra. Eis que cedo venho sem demora. Maranata, vem. Aqui, ó, segura isso. Segure isso até o fim. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, está desanimando. Não, crentes não desanimam. Porque eles não vivem ano após ano. Ele está ancorado numa promessa. Que promessa? Cedo venho. Ele está aqui, ó. Ele está passando por... Eu me converti em 11 de dezembro de 2001. 16 anos. E o apóstolo Pedro já fala isso. Isso aqui não é coisa nova que eu estou falando. O apóstolo Pedro já fala assim que muitos, lá naquela época, julgavam tardia a volta do Senhor. Isso é Pedro, irmão, é 2 meses atrás o cara estava falando. Dizendo que a promessa não se cumpriria, porque já, naquele caso ali, já fazia 30 e poucos anos que Jesus morreu, ressuscitou e não tinha voltado. E aí ele fala assim, mas muitos não entendem que o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Então ele segura para que encha mais o céu daqueles que vão ser salvos, pela pregação da palavra. Nada tem a ver com outras presepadas que estão falando. Isso é coisa antiga. Lá, os cristãos já julgavam tardia a volta do Senhor lá. Eu já encontrei com um monte de crente na minha vida. Nossa, mas parece às vezes que Jesus não vai voltar. Eu falei, como é que é? No meu espírito, Jesus já voltou. No meu espírito, já estou arrebatado. No meu espírito, já estou com Deus. Mas Ele vem buscar o seu corpo. A cabeça vem buscar o corpo. Está escrito na Bíblia. Isso aqui ninguém tira de mim, cara. Se vai ser antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, eu dou versículo para você dos dois lados. Sabe o que significa isso? Não importa. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem eu, nem o Zé, ninguém sabe. Só o Pai. Sabe o que significa isso? Não fique preocupado com o dia da volta do Senhor. Ande com o seu passaporte carimbado no bolso. Se for agora, se for na hora do almoço, estiver dormindo, irmão, eu vou subir porque eu creio e tenho, pela graça e misericórdia do Espírito Santo, levado a minha vida na direção do Evangelho, com todas as minhas falhas, com todos os meus erros. Como você pode entender? Eu não estou borboletando na existência, não, cara, eu estou apontado. E quando ele tocar a trombeta, eu vou ouvir. E se eu estiver morto, eu vou vir, você já vai me ver de novo. Isso não importa sobre dia e hora. Se tivermos que passar pela grande tribulação, passa. Se for antes, louvado seja Deus. Depois, louvado seja o nome do Senhor. Estão entendendo, irmãos? O que eu estou ancorado nessa palavra aqui, ó. Então, para mim, não tem 2018, 19. Ano que vem, ano de eleição, o Brasil pode cair na desgraça novamente. A coisa pode ficar muito ruim, a coisa ficar muito boa. Mas eu não vivo de coisa muito ruim ou coisa muito boa, irmão. Eu vivo a esperança. Porque não há governo nesse mundo que seja justo. Acorda. A palavra de Deus diz que, sabe quando é que a justiça vai reinar nesse mundo? Sabe? Quando Deus mandar um anjo passar a corrente no diabo, jogar ele no abismo e Jesus Cristo reinar na terra por 1000 anos, com cetro de justiça e equidade. Aí você vai ver
O que é um presidente ou um governante? Porque é o próprio Jesus. Está escrito aqui, ó. Agora, pasme. O diabo está preso, Jesus está de volta, e a Bíblia diz que o ser humano, sem o diabo, vai fazer uma rebeldia contra Jesus. Irmão, tem que ter inferno, porque tem gente que não presta. O inferno tem que ter, irmão, porque o ser humano, olha, irmão, o diabo vai estar preso. E os caras sozinhos vão se meter com Jesus de novo. Aí eu não vou entrar nessa questão que o negócio vai, mas você está entendendo? Agora, nenhuma palavra que eu der vai mudar esse destino, irmão. Agora, pegue a palavra, como diz Davi. Agora, olha o que Davi ensina. Quando ele estava lá naquelas coisas dele, lá na depressão dele, na caverna, querendo morrer, perseguido pelo rei Saul, tombado, depressivo. Ele dá uma ordem espiritual para a alma dele. Quantos lembram disso aqui, irmão? Quantos lembram? Como é que é, o Hebraico? Fala aí. Esse é um dele. Ele faz uma pergunta para a alma dele. O sentimento é: por que está abatida, ó minha alma? O quê? Espera em Deus. Agora, cara, esperar, irmã, essa palavra esperar em Deus não é ficar na fila assim, esperando a minha vez. Não, é descansa no Senhor. Quantos podem entender? O Davi, quando ele via que ele estava abatido, ele usava o poder da palavra profética. Contra quem? Ou a favor de quem? Ele não mudava a história. Por que Davi não lançou uma palavra profética sobre a casa dele depois que ele caiu? Porque Deus falou: eu perdoo você, mas a espada não vai mais sair da sua casa. Por que ele não orou para Deus tirar a espada? Por que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo? Quando ele ora, Paulo, hein? O Paulo orou, curou milhões de doentes, ressuscitou morto Paulo. Aquele menino que caiu, morreu, Paulo foi lá, ressuscitou ele. Olha, mano, aí o Paulo vai orar por ele mesmo, não dá certo. Sabe por quê? Porque tinha uma palavra de Deus ali. Agora, eu sei que você deve estar se lembrando, como eu estou me lembrando agora, de quando o rei Ezequias, se eu muito não me engano, Deus manda o profeta Isaías no palácio e fala assim: ó, arruma a tua casa que você vai morrer, Deus vai te matar. O cara entrou num desespero. Preste atenção à diferença das coisas. O profeta Isaías entra na casa do rei Ezequias e fala assim: você morrerá, arruma a tua casa porque você vai morrer, assim diz o Senhor. O profeta Isaías, irmão, veja o que acontece. Ele entra em desespero, choro, lágrimas, arrependimento, rasga suas vestes, bota a cara contra a parede e chora, irmão. Ele se arrepende, ele vai, as entranhas dele, o profundo do espírito e da alma dele é mexido. E aí Deus fala para Isaías: não, volta lá, fala que eu acrescentei 15 anos para ele dar uma... Presta bem atenção nisso. Deixa eu fazer uma pergunta clara. Depois que isso aconteceu, Ezequias virou imortal? Sim ou não, irmão? O Ezequias está vivo até hoje? Não. Ele morreu depois de 15? Deus voltou atrás da sua palavra? Não. Deus, por causa de graça e uma misericórdia que é só o nosso Pai que tem, acrescentou 15 anos, mas ele não tirou a sentença. Porque Ezequias não era um rei velho. Ele tinha menos que 40 anos, dá para ele viver um tempão ainda. Agora, veja que quando Ezequias recebe essa palavra de Deus, ele não... essa palavra veio, mas deixa comigo, cara. Monta um altar, manda em música aí. Eu profetizo que eu não morrerei, enquanto a palavra não se cumpre. Essa coisa.
O Ezequias fez isso, irmão. Cara, o Ezequias chorava. O Ezequias, irmão, porque, irmão, uma coisa é você falar, ó, cara, você vai morrer, igual com esses bobos falando. Uma coisa é você receber um profeta que fala assim, assim diz o Senhor de Israel, você vai morrer. Ah, cara. Você vai ver em Jeremias uma coisa parecida que não dá certo, entre aspas. Está lá o profeta Ananias. Ananias? Acho que é Ananias mesmo. Se não for, meu, você me lembrar e corrige o nome. Profetizando, dizia ele, o profeta Ananias, e a galera de Israel, tudo ali, fogo. Sobe o Ananias e fala assim, assim diz o Senhor. Canzil é aquela guarda que põe em cima do boi, que prende o pescoço do boi para ele trabalhar. Canzis de madeira foram colocados, mas assim diz o Senhor, eu quebro de sobre vós os canzis de madeira e ficareis livres do governo da Babilônia. Irmã, a turma pegou fogo. Aquelas coisas, tudo. Teve de tudo, irmão. Teve de tudo. No meio, leia a passagem. No meio do povo estava o profeta Jeremias. Sabe o que o Jeremias fala, irmão? Amém. O Jeremias fala amém. Glória a Deus. Por quê? Porque a palavra da boca daquele profeta estava dizendo, acabou, pessoal, é tetra, ganhamos, cara, vamos ganhar essa aí, agora é felicidade. Acabou a Babilônia, fogo no Nabucodonosor, acabou tudo, cara, é nós, é povo de Deus. O Jeremias, profeta de Deus no meio do povo, falou amém. Amém, Senhor. E aí acabou o cultão de fogo, a turma saindo. Aí o Jeremias já estava indo com a bolsinha dele para fora ali do coisa. Aí Deus fala assim, volta. Ô Senhor, volta. Porque esse cara aí, ó, está falando coisas que eu não falei. E só para você ter uma base, irmão. A palavra de Deus fala sobre profecia, sobre dom de profecia, sobre ministério profético. Eu creio em tudo isso, eu creio na palavra, e nós da PET também. E louvado seja Deus, amém? Ponto, na outra linha, mais. Se Deus disser algo para você, diga. Se Ele não disser, não diga, não inventa. Porque a palavra de Deus diz em Ezequiel, diz em Isaías assim, ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem que o Senhor Jeová tenha falado nada. E irmão, me desculpe, mas é o que mais tem por aí. Você vai ver na história da Bíblia, irmão, na história da Bíblia, eu não estou inventando, querido. Quando um homem abria a boca para dizer assim diz o Senhor, a terra treme. Hoje é assim diz o Senhor. Pacote de bala e jujuba no ano. Assim diz o Senhor, é pique. É hora. Eu estou fazendo exemplos bobos para falar da bobeira que está isso aí. A palavra do Senhor parece que agora é coisa qualquer. Qualquer um, desculpa a expressão, Zé Orelha da vida, está falando que Deus está falando. Lembra quando Deus falava com Moisés, irmão? O monte tremia. A turma lá embaixo ficava se borrando de medo. Hoje não. Hoje Deus está no mercado do peixe. Fala aqui, fala ali. No mesmo culto Deus fala sim, depois de 3 minutos fala não, e depois de 5 minutos fala talvez. Talvez é uma palavra que nunca saiu da boca de Jesus. Deus, é incrível, irmão. Deus, o Espírito Santo está falando uma coisa aqui nessa igreja, e ali na esquina ele está falando outra, contrária a essa. Mas que esquisito, não é? Deus fala a sua palavra, arrependa-se. Arrependa-se. Ali ele fala, não arrepende não, galera. Vamos lá aqui. O ano é 2018, cara. O ano da vitória. Ei, se tiver uma irmã Vitória aqui, Deus abençoe. É o ano da vitória. Às vezes tem uma irmã chamada Vitória, né? Tem, deve ter, isso aí.
Né? É o ano da vitória, irmã. Aleluia. Volta Jeremias. Jeremias voltou, apontou o dedo e falou assim para Ananias: assim diz a você, não é para o povo não, para você o Senhor: canzil de madeira você quebra, mas canzil de ferro você não quebra. E assim diz o Senhor: eu trarei Nabucodonosor da Babilônia e vai botar, desculpa a expressão aqui, é uma expressão idiomática do dia de hoje, vai botar Jerusalém no saco. E quem se levantar morre. É melhor ir todo mundo quieto, preso para a Babilônia. Lê a Bíblia para você ver, irmão. Quem se levantar para guerrear contra Nabucodonosor, está guerreando contra Deus. Vai vendo, irmão, vai vendo, vai vendo. E a você, homem, que incitou mentiras no coração do meu povo, diz assim o Senhor: ainda esse ano você morrerá. No outro versículo, no final daquele ano, o profeta Ananias morreu. Se não me engano é Ananias mesmo, depois você me corrige se estiver errado. Está entendendo? Uma palavra profética de um homem contra a palavra de Deus. O que é um profeta, irmão? O que é uma pessoa que se move no espírito profético? Ouça. Um profeta não é um Zé Bobão que sai falando segundo ele acha. O profeta é alguém que ouviu a Deus primeiro. Não existe profeta. O profeta não é um cara que fala, o profeta é um cara que ouve. Porque se ele fala sem ter ouvido, ele está falando do coração dele. Aí ele se vira para pagar a conta. Hoje, no dia de hoje, você pode ir ao YouTube, irmão. Pode ir lá no YouTube, você acha que eu estou brincando? Vocês lembram na eleição passada para presidente? Tinha uma candidata crente. Quantos lembram da candidata crente? Eu só fiquei vendo, eu falei, ó, agora tem uma outra coisa, escute. Candidata crente. Toda a igreja que a candidata crente ia, irmão, saiu uma palavra profética. Eis que Deus, olha, a congregação unida, o cara fala assim, ó, tá cheio de vídeos, cheios, vários, pode no YouTube ver. Assim diz o Senhor, que eu te colocarei como presidente, olha, irmão, desta nação. Irmão, como é o nome do presidente do Brasil? A outra que foi embora, mandaram ela embora. Esses dois são crentes? Um monte de gente saiu com essa moda. E depois inventaram outras palavras proféticas, dizendo, mas não foi isso que Deus quis dizer. É que um dia vai ter... Olha, você está vendo? Você está vendo a manipulação das coisas aqui? A mulher está ali, o culto está cheio, a mulher está aqui, com a Bíblia no peito, chorando. Deus fala que vai, ela é candidata, vai levantar a presidente. Está falando de quem? Da mulher que vai nascer daqui a 60 anos? Aí deu tudo errado, não, porque a igreja, Deus manda falar que a igreja não estava preparada, ele voltou para cara, o que é isso? O que é isso? Você está vendo a brincadeira com coisa séria, irmão? Isso aqui é coisa séria. Agora eu vou te dar um terceiro ponto para nós encerrarmos, escute. Deus várias vezes colocou na boca dos servos dele, segundo a palavra, não contradizendo a palavra, não desfazendo a palavra, mas confirmando a palavra. Que a igreja, por exemplo, deveria se movimentar, que o povo de Israel deveria se movimentar. Sabe o que o povo de Israel fez, irmão? Ele não se colocou debaixo da palavra. Ele desobedeceu. Tem essa terceira coisa aqui, ó. Porque muitas vezes Deus não fez coisas, não porque ele perdeu o poder, é porque ele viu no povo dele um total desinteresse pelo que ele estava falando. Você vai ver isso aí no povo de Israel direto. Várias vezes os profetas levantavam e falavam para o povo de Israel, emendai os vossos caminhos, diz o Senhor. Larga o Baal, larga essa jabaiada toda, venha comigo, e eu abençoarei. Ou seja, uma palavra profética. O que o Israel fazia, irmão?
Então existia sim uma palavra de bênção do Senhor, uma palavra profética, mas o povo não recebeu, por quê? Porque se desviou, porque não foi. Então Deus pode colocar na boca de alguém aqui que Ele quiser, uma palavra profética, um apontamento dizendo o que deve ser feito para a glória do Senhor. E a gente obedece ou não obedece. É o Deuteronômio 28, lê lá para você ver. Eis que põe diante de vós bênção e maldição, vida e morte, vírgula. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a bênção, irmão. Ou seja, existe isso? Existe, sim, existe. Preste atenção, irmão, não deixa você terminar esse culto como um descrente, não. Tem sim, Deus fala sim, fala até hoje, irmão. Deus é vivo. Nosso Deus é vivo. Só que tem uma coisa. Haverá obediência em nosso coração? Haverá fé em nosso coração para crer naquilo ali? Haverá fé em você mesmo para que a sua própria vida seja diferente no ano que vem? Você que põe a mão sobre a sua cabeça e profetiza sobre você mesmo. Começa a falar palavras diferentes sobre você mesmo. Quer ver? Poderia fazer isso. Não estou fazendo. Um exemplo. Senhor, né? Quer ver uma palavra profética fácil? Fácil. E profetizo em nome de Jesus a mudança nas nossas vidas em 2018, através da leitura, meditação e submissão à palavra de Deus. Isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra profética. Isso aqui é de Deus que eu acabei. É Deus puro que eu acabei de falar. Agora, como diz Isaías e foi repetido por Paulo em Romanos, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53. Quem creu? Quem crê que isso que eu acabei de falar tem poder para modificar toda a nossa vida? É uma palavra profética? É. Tem poder dentro dela? Tem, mas você vai ter que entrar debaixo dela. Isso se chama o quê? Obediência. Obediência. Como é que a minha vida muda? Como é que tudo muda? Quando você muda, irmão. Quando você é transformado, tudo à sua volta é transformado, ainda que não seja transformado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a palavra positiva na qual nós estamos agarrados é a promessa que Jesus vai voltar. Segunda coisa, nós daqui não nos apoiamos em palavras ou coisas de sabedoria humana, dizendo palavras positivistas, que nem eu mesmo não estou disposto a me colocar daquilo ali. Terceiro, as minhas palavras direcionadas a mim mesmo podem mudar sim o meu interior. Eu estou falando isso aqui porque eu não estou falando não, irmão, que eu acho não. Hoje aqui nessa igreja aqui, à tarde, quando eu vim aqui limpar e preparar esse lugar para você vir, eu estava aqui sozinho. Alguns do grupo de liderança da Pedra receberam lá, quando você se lembrar de mim, ore por mim. O dia mau, amém? Quantos já passaram um dia mau? Dia difícil. Dia que ou você está grudado com Jesus ou você roda. Quantos já viram isso aí? O dia que o negócio pega, o dia que o diabo encontra com Adão, é difícil. Hoje à tarde, eu estava aqui dentro, olha irmão, que coisa, dentro da igreja, o diabo veio aqui. Pressão na cabeça, raiva, ira, vontade de matar o Rafael e o Felipe junto. E a Patrícia, que deu risada agora. Raiva, sabe o que? Você está assim, mano, daqui a pouco vem um pensamento, sabe como é que é, não? Vem um pensamento, lembranças que não são de Deus. Coisas que não são de Deus, você sabe. O Espírito Santo já começa a apitar. Alarme. Tá ruim. Nessa hora, o que você faz? Ai, minha vida. Ai, é mesmo.
As pessoas não prestam mesmo. Olha o diabo, as pessoas não prestam. Não confie nelas. É mesmo, não confie nelas. Todos vão te trair, é mesmo, todos vão te trair. Não sei o que, as pessoas são mal mesmo. Esse aqui não vai dar jeito, é mesmo, não vai. Está entendendo? Porque enquanto você não profetiza a palavra de Deus, debaixo de uma orientação do Espírito, segundo a Escritura sobre você, o diabo profetiza. Quantos já escutaram essa voz lá no interior? Desiste. Larga da sua mulher, cara. Dá um fim nesse negócio. Hã? Se você não sabe, era Satanás. Eu estava aqui, ó. Sabe o que eu comecei a fazer, irmão? O Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o quê? Louve o seu santo nome. Estava varrendo aqui, falei, eu não vou. Se eu deixar esse cara ficar batendo na minha cara, eu vou cair. Então o que eu tenho que fazer? Fecha. Eu comecei aqui, irmão, cantar, comecei a orar, varrendo sozinho. Alguém passa, nossa, aquele cara está louco. Orando, e não é orando na mente, não, irmão. Eu não sou budista. Não. Deixa eu te dizer uma coisa que eu já disse. Vou dizer de novo. Em dias e momentos que você está sendo atacado, ore alto. Leia a Bíblia em voz alta. Fale versículos. Isso aqui é o poder da palavra profética? Olha aí que eu estou falando para você. Não adianta ficar só lá no fundinho da mente. Aquele sonzinho de aeroporto. Não, cara. É a hora de você botar o rockão alto. Tá. Sem o Marcelo no baixo. Só rock, tal. E, irmão, sabe o que aconteceu? Deixa eu dizer algo. Teve uma hora que eu, vou ligar o som, vou ligar um louvor, escuta. Deus falou, não, cante você. Canta o que está aí dentro. Fala o que está aí dentro. Ora o que está aí dentro, deixa sair. Irmão, diante do Senhor, estou falando. Não deu 5 minutos. A nuvem negra que está na minha cabeça, acabou. Acabei de arrumar. Fui embora, feliz da vida, tranquilo. Estou aqui, ótimo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu reagi imediatamente àquelas palavras que estão entrando. Como? Profetizando. Entenda, irmão? Profetizando não é declarando o futuro bobo. É lançando a palavra do Senhor sobre mim mesmo. E aí nós voltamos ao texto que diz assim. Versículo 4, perdão. O Senhor me disse, profetiza a esses ossos e diz a eles, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não é a minha, é a do Senhor. E aí tem tantas coisas para falar, né, irmãos? Que não daria nesse culto, que a hora já foi. Mas é lindo aquilo. Eu estava tomando banho hoje lá no banheiro da revelação, lá, ô Brizola. E o Senhor falou para mim, cara, uma das coisas assim, depois da nossa conversa tremenda, sobre por que o diabo queria o corpo de Moisés lá em Judas. Por quê? Deus falou para mim, mas não vou falar para você não. Não vou. Cara, é uma coisa tremenda, cara. Deus falou para mim no banheiro. Assim. Coisa tremenda. Mas até o arcanjo Miguel, quando contendia contra Satanás pela posse do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo infamatório contra ele, mas ao contrário disse, o Senhor te repreenda. Há poder na nossa palavra, quando a nossa palavra é a palavra de Deus na sua boca. Se põe de pé em nome de Jesus.